partir de agora, pela Luau TV, chegamos com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que aqui no Canal 5 de Nova Friburgo procura te informar e te entreter sempre às terças-feiras aqui na Luau, trazendo pautas novas, pautas diferentes, pautas que possam de alguma forma te engrandecer. E quero aproveitar para dizer o seguinte: vocês podem assistir às reprises do Entrevistas aqui na Luau ou então entrar no canal do YouTube Gustavo Werneck Entrevistas, se inscrever, compartilhar e assistir as primeiras edições de 2020 e todas as edições referentes ao ano anterior, 2019. A minha convidada é Silvana Maciotti, que veio falar de como se pode aprender a meditar. Você medita? Eu acho que em tempos que a correria toma a existência humana, meditar eu acho que é um caminho para poder desopilar, desanuviar. Silvana Maciotti, muito obrigado. Eu que agradeço. A primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: como aprender a meditar e ouvir a alma? Que caminho seguir? Existem vários caminhos, né? Mas eu acredito no caminho mais simples. Simplesmente a pessoa se sentar de forma confortável, não necessariamente sentar como eu estou sentada, com os pés apoiados no chão e acompanhar a respiração. A respiração como um bebê. O bebê, quando respira, ele respira pelo abdômen. O abdômen sobe e desce. É verdade. Essa é a forma mais simples, porque no momento que você está com foco, você pode até apoiar as suas mãos, as palmas das suas mãos, no abdômen e acompanhar esse movimento. Porque neste momento que você está acompanhando este movimento, né, o que vai acontecer? Você vai estar com total foco na sua respiração. Então você já vai estar meditando. É um caminho simples. E aí você fecha os seus olhos e simplesmente vai tendo essa percepção. Ao inspirar, ou seja, o ar entrando pelas narinas, a sua barriga desce e ao contrário, né? Ao inspirar, a sua barriga enche e ao expirar, o ar vai saindo pelas suas narinas, a sua barriga desce. No simples focar no seu abdômen, subindo e descendo, você já vai estar numa conexão consigo mesma e já vai começar a meditar. Essa conexão consigo mesma, que você colocou como se conectar com a alma, isso é um processo. Mas a partir... Gradativo? Gradativo. Dependendo do nível de persistência da pessoa. A partir do momento... É muito simples, porque existe digamos assim, existe que eu gosto muito de quebrar paradigmas nessa questão da meditação. Hoje em dia... porque qualquer pessoa pode meditar. Ela não precisa ser um yogi para aprender a meditar. Qualquer pessoa pode meditar. Interessante. Você está falando que qualquer pessoa pode meditar. Sim. Uma criança pode meditar? Sim. Hoje em dia, inclusive, já estão criando processos de meditação em escolas, em várias partes do mundo. Para comandar aquela criança hiperativa? Principalmente. Qualquer pessoa pode meditar. É claro que uma criança ela precisa ser conduzida, como também um adulto. Eu trabalho muito com a meditação conduzida. Inclusive, eu faço áudios, né, vídeos de meditação conduzida e vou conduzindo a pessoa para o estado meditativo. Isso é mais fácil. Silvana, é o seguinte, existem tantas informações sobre como aprender a meditar que a impressão que dá é que a pessoa está olhando para frente, num corredor interminável, com excessos de opções. Sim. Como começar? Você falou uma coisa que é super importante, né? Porque hoje em dia tem muitas opções e, inclusive, muita banalização do que é a meditação, né? Mas faz parte de um processo até de disseminação do conhecimento, né? A meditação chegou aqui no Ocidente em meados do anos 60, anos 70 e está aí até hoje, né? Então, a partir disso vieram várias ramificações sobre o que é meditar e como meditar. Mas, quando você coloca várias portas, eu percebo da seguinte forma: a pessoa vai entrar na porta que ela tiver afinidade, certo? E como aprender a meditar? É simples. Eu até falei isso anteriormente, coloca os seus pés
apoiados no chão. Se ela se sentir confortável, ela pode ficar nessa posição que se chama flor de lótus, mas não há necessidade. Coloca os seus pés no chão e fecha os olhos e começa a trabalhar e focar na respiração. E utilizar a respiração que inicialmente todos nós usávamos quando éramos criança, que é a respiração abdominal, do diafragma. Então, a pessoa ela reaprende a respirar. Sim. A respiração é super importante na meditação, porque ela pode ser um condutor de concentração. Mas essa respiração, ela é simples. Existem outros processos, outras técnicas que utilizam a respiração que são mais complexas. Mas, Silvana, a pessoa respira pela boca ou pelo nariz? Ela pode até respirar pela boca também. Ela Quem pode... tem desvio de septo, então... ela pode, inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca, caso ela sinta a necessidade. Não há problema nenhum. Qualquer pessoa pode meditar. Qual é a relação da... Até deitado numa cama de hospital. Como é que é? A pessoa pode estar lá acamada, né? E Com soro? Sim, ela está respirando, ela está viva. Desde que ela esteja consciente, ela está respirando, certo? Ela está viva. Então, ela está ali na cama do hospital, coloca a mão sobre o abdômen e começa a prestar atenção na respiração. A respiração, à medida que você vai prestando atenção, ela vai ficando mais harmonizada. E isso vai fazer com que a pessoa fique mais... paz de espírito, Exatamente. Né? Silvana, qual é a relação da postura confortável, respiração, dentre outros fatores, no processo de meditação? Esses fatores, eles implicam diretamente? Sim, porque se eu estou sentada de uma forma confortável, eu vou conseguir ter mais plenitude no momento que eu começo a meditar. Se eu estou aqui meditando e eu começo a sentir um desconforto no corpo, vai me desconcentrar, né? Isso qualquer pessoa. Obviamente que uma pessoa faz uma prática de meditação por mais tempo, vamos supor, umas 4 horas seguidas, fundamentalmente ela vai precisar ter um apoio corporal mais confortável. Mas uma pessoa, a maior parte das pessoas no mundo, meditam no máximo 10 minutos. É mesmo? Até 10 minutos. Porque fica aquela impressão que meditar é meditar por em torno de 1 hora, 2 horas. Não necessariamente. Se você conseguir meditar 10 minutos por dia, já é uma grande coisa. Por acaso há uma diferença, Silvana, entre meditar e relaxar? Por exemplo, eu estou aqui relaxado fazendo a entrevista. Sim. Sim. E estou quase meditando com a sua voz explicando todo o processo da pauta. Sim. Relaxar não é meditar. Chegando a ficar aqui de mau jeito, agora estou ótimo. Meditar não é relaxar, existe muito essa confusão, né? Na verdade, quando você está no processo meditativo, né, você está relaxado. Na verdade, eu vejo isso mais como você está em harmonia. Não significa que você está relaxado, porque as pessoas acham que elas vão estar relaxadas e vão dormir. Então, tem a ver e não tem a ver. Mas meditar não é relaxar. Meditar é um contato profundo consigo mesmo. E aí sim você vai estar em contato com a sua alma. E meditar também é estar presente. Ou seja, eu estou aqui presente nessa condução que você está me conduzindo à entrevista. Eu estou totalmente presente. Eu não estou preocupada com a hora que eu vou embora e com outros compromissos que eu tenho. Você citou a questão de dormir. O processo de relaxamento para poder entrar na meditação não provoca um sono? Sim, faz parte. Inicialmente, sim. Muitas vezes a pessoa começa a meditar e pode ir para o relaxamento e pode dormir. Ok, faz parte do processo. Isso não significa que a pessoa tem que interromper o processo. Se a pessoa sente um estado... Porque, olha só, é como se fosse uma grande faxina. Um bom exemplo. Interessante. É. Uma faxina no cérebro. Vamos supor, uma casa, né? Nossa casa está toda bagunçada. A minha casa está toda bagunçada. Quando eu começo a meditar, eu vou começando a limpar.
Então, da mesma forma, estou com um monte de informações na minha mente. Então, a pessoa está tão tensa, tão estressada, que quando ela começa a meditar, pode acontecer dela sentir sono, que é uma forma de descarregar. Ou seja, é uma forma de fazer essa faxina interna. Entendi. Se ela continua com o processo, vai chegar um momento que ela não vai sentir mais isso, que ela vai usufruir plenamente do processo meditativo. O processo meditativo, ele também pode estar atrelado à cura? Sim. A cura de alguma doença? Sim, com certeza. Hoje em dia, inclusive, comprovado cientificamente, né, o benefício da meditação para processo depressivo e tantos outros. É mesmo? Sim. Quem tem, assim, tipo câncer? Sim. Não vou dizer que a meditação cura o câncer. Mas alivia? Alivia e vai dar uma consciência importantíssima no momento em que a pessoa percebe que está com o câncer ou qualquer doença que seja mais grave, né? Ela ter uma forma de lidar diferenciada com o processo. Ela vai entrar não na vibração negativa, mas na vibração da vida, do positivo. Ou seja, ela vai estar conectada consigo mesma. Sim. E ela tem a oportunidade de rever muitas questões e trabalhar, digamos assim, ela superar o obstáculo do medo da morte. Peraí, mas caso estiver desenganado, né? Sim. Não mata o paciente. Não, mas não é questão de matar o paciente. A questão é que quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que ela pensa é que ela vai morrer. A primeira coisa que a pessoa pensa é no negativo. Isso é a condição humana. A condição humana é assim. A gente sempre vai para o lado negativo primeiro. Tanto que a gente... você não entra no estado positivo assim, bacaninha. É sempre um processo. Então, quando a pessoa recebe o diagnóstico de uma doença grave, a primeira coisa que ela pensa é na morte. Então, quando eu falo nesse sentido de superar esse obstáculo do medo da morte, é nesse sentido. Uhum. E se a pessoa precisa fazer um tratamento de quimioterapia, que não é uma coisa fácil, né? A partir do momento que ela entra em contato com ela mesma e com esse processo meditativo, com certeza ela vai se sentir muito mais forte para lidar com isso tudo. Isso é comprovado cientificamente. E isso é incrível. É incrível mesmo. É incrível mesmo. Muito bem, a entrevista, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e eu vou voltar com a Silvana no último bloco para continuarmos este bate-papo. Tá ok? Levei um susto aqui. Voltamos já já.